Aqui. Boa tarde. Oi, tudo Tudo bem? bom? Boa tarde, Tudo. Carlos. Boa tarde. Privilégio, olha. É um Que bacana, privilégio, viu? que Estar legal, que nessa bom live. Que para mim legal. também. Como é que é teu nome? É Juliana, eu sou proprietária do Maison Pet Hotel, aqui no estado do Júlia. Amapá. Amapá, cara, que bacana. Tô anotando aqui, tá? Não, eu já volto para olhar para ti, só para eu não me perder aqui, Juliana. Maison Pet. Vocês, né? Bora, bora. Então tá anotado aqui. E aí, mulher, me conta como é que tá tudo aí? Como é que tá a cidade onde você mora? Como estão os negócios? Quais as Então, perspectivas? eu sou pernambucana, moro aqui no estado do Amapá desde 2021. Sou apaixonada por pets, sempre tive pets na minha casa, sempre gostei de lidar com animais e por intermédio de amigos, de alguns parentes, estimular a questão do hotel, eu decidi embarcar na ideia do hotel. A gente faz fronteira aqui com a Guiana Francesa, então Nossa, lá na ponta. por isso veio o nome Maison, né, que é a casa em francês, né, que realmente é uma casa pet. Nossa casa, ela praticamente tem mais de animais do que gente, né? Eu Então a tô gente escutando os barulhos dos passarinhos, hein? é porque assim, a gente mora na região amazônica, então assim, é comum a gente ver passar papagaio, todo tipo de ave que tem aqui nessa região, de forma assim bem espontânea. Eu tenho alguns aqui também. Que bacana, que É muito legal. bom. Então a gente já tem o hotel Maison Pet há 3 anos no mercado. Graças a Deus, assim, com uma de uma forma assim muito boa a questão da procura, né? Através de indicações. Nós somos o primeiro hotel aqui no estado que também hospeda gatos, né? Poucos aqui têm interesse em hospedagem de gatos, então a gente é o primeiro hotel no estado do Amapá. E assim, a gente está vivendo uma experiência por dia, né? É uma experiência a cada novo dia. E eu tenho aprendido muito com as lives que você faz. É muito interessante porque você toca em situações assim que deixa a gente assim desesperado no intuito de não conhecer, por exemplo, sobre a formação de equipes, né? Hoje, eu vou ser bem sincera, a gente se vira nos 30, se desdobra aqui. A gente procura manter os pets de uma forma assim, muito bem agradável, da forma como eles convivem na casa deles, de forma espontânea, livre. A gente trabalha muito com animais idosos, então, às vezes, baixa aquela insegurança quanto à formação de equipe, e como confiar, né? E como trabalhar da melhor maneira. Então, assim, tem live sua que eu digo, caraca, o cara tirou da minha cabeça essa dúvida. O cara tá É, respondendo sem ter e, noção do que eu preciso. sabe assim que eu senti muita falta desse engajamento, né, de falar sobre isso, né? Sobre, E tudo que né? eu falo aqui, é as minhas dores reais, né? É Eu o que eu passei na imagino, pele, né? É eu o que eu estou acredito. passando, né? Então eu Sim, tento trazer exatamente aquilo que, cara, machuca mesmo, né? Porque às vezes tu não machuca, sabe, às vezes tu é, não tem informação, às vezes tu tem que é. bater a cabeça 3 vezes, né? Essa questão de formação de equipe, né? Eu vou fechar 7 anos de pet creche, tá? Mas são 12 anos trabalhando com cães, já com atendimento, com adestramento. Então, assim, essa questão de formação de equipe, meu Deus, eu já passei por muita equipe aqui dentro. Eu Muita acredito. equipe, porque eu não nasci empreendedor, eu não nasci formador de equipe, né? Eu me vi numa coisa assim de, meu Deus, eu sei lidar muito bem com cães. Mas aí chegou um momento de que eu tive que lidar também bem com pessoas. Sim, um desafio enorme. Enorme, enorme. E esse ainda é o meu maior desafio. Meu maior desafio. Tu deve ter acompanhado, então, que eu trouxe o Paulo Donk, né? Passou sexta, sábado e domingo comigo aqui, fazendo treinamento de equipe e falando muito sobre isso, né? Que também ele tem essas dificuldades lá, né? Ele tem ferramentas melhores, né? Ele nos trouxe ferramentas para poder fazer melhores avaliações, melhores contratações. Eu tô tocando no celular aqui. Mas também é um ponto que ele tem que trabalhar e evoluir
com a equipe dele. Então eu vi assim que, nossa, isso é de forma geral, não é só comigo, né? Porque ele, da mesma forma, teve a mesma formação que eu, né? A gente participou do primeiro curso de Pet Crash do Brasil em 2015. A gente participou junto. Que né? legal. Então, assim, essas são as dores reais. Então, eu venho aqui justamente para ser bem transparente, para falar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que funcionou para mim. Então, tudo que eu falo aqui, às vezes, é a situação que tu está vivendo, como tu disse agora, né? Então, eu precisava ouvir isso hoje e tal. Às vezes cai o cara falando daquilo, né? Então, assim, eu gosto muito de assistir alguns caras também, alguns podcasts, algumas coisas, e às vezes tu olha assim, nossa senhora, parece que sabia que era eu que estava assistindo hoje isso aqui, né? Porque eu precisava muito, muito ouvir isso aqui. Boa tarde, Jaime. E aí, então, me conta um pouquinho da tua história, né? O que tu fez, se tu tem alguma formação, como que tu caiu, assim, no mundo de... Como eu iniciei, eu tenho... O amor pelos pets é algo que quem me conhece não tem dúvida. Inclusive, Carlos, eu quero até abrir aqui o espaço da nossa live, que foi até pego de surpresa. Foi, total. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo no Recife, que estão acessando agora aqui a live. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, a minha família. Eu tenho um amigo que acabou de entrar aqui, o André Ricardo. Ele foi um dos que mais me incentivou a ter o Hotel Pet. Eu lembro da nossa primeira conversa, que ele, Juliana, cara, tu tá perdendo, tem que montar um Hotel Pet. Eu disse, André, eu vou entrar nessa. E aí, eu acredito que quando as coisas são de Deus, elas vão se encaixando, né? Então, Deus vai usando pessoas e a gente acaba entrando nos caminhos certos para dar tudo para fazer o sucesso acontecer. Mas, Carlos, tu falaste uma coisa interessante, né? Além da gente ter que lidar com animais, porque, claro, cada animal apresenta uma personalidade, cada raça tem seus comportamentos, né, exclusivos, e a gente tem que aprender a lidar com pessoas, e não é fácil todos os dias, é uma luta diária. Hoje eu posso te dizer que o Maison Pet, ele vem conquistando espaço aqui no estado do Amapá, graças a Deus a gente tem uma boa clientela. A gente acolhe muitas informações, inclusive acompanhar você tem nos feito crescer, né? Amadurecer nessa área. Então, assim, o hotel ele foi surgindo no primeiro ano de 2019, em dezembro. No dia 12 de dezembro de 2019, eu iniciei o Maison Pet e falei assim, será que eu vou ter algum cliente? A minha primeira cliente foi uma pincher de 20 anos de idade. 20 anos de idade. Não tinha cachorro aí? Além dos meus, né? Que a gente já trabalha de graça, né? Essa foi a minha primeira cliente. E eu falei, meu Deus do céu, começar um hotel com uma cliente de 20 anos de idade não é fácil. E aí, com todas as situações a questão de saúde dela, fazer todo o acompanhamento, foi um desafio muito grande pra gente, né? Deu certo. A Pinch voltou ainda várias vezes, mas infelizmente, quando ela completou 21 anos, ela veio a falecer. E eu até hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa parceria com a mãe dela, que também é dona de um pet shop aqui no estado. E aí, sucessivamente, vieram os outros cachorrinhos. Mas foi um desafio. Foi algo que fez a gente pensar se era realmente aquilo que a gente queria viver, porque foi a primeira experiência de lidar com um animal mais delicado, com a questão da saúde, né? Questão de remédios, enfim. E aí, veio o ano de... Sim, o emocional, sim. Eu me envolvo completamente. Eu trato cada animal aqui como se praticamente fosse um filho. Deixa eu já deixar registrado aqui para quem está assistindo agora ou para quem for assistir esse vídeo depois. Não existe essa coisa de não se apegar aos cachorros, de não se envolver emocionalmente. Não existe. Se você tem coração de pedra, saia desse negócio, porque o coração vai amolecer. Não vai dar certo. Não vai dar certo, verdade. E aí, Carlos, no ano de 2020, a gente veio com a experiência da pandemia, né? Todos nós sentimos, de alguma certa forma. Eu ia te dizer, começou no olho do furacão, né? Foi, o ano do furacão, praticamente, durante o ano de 2020, a gente não recebeu um cliente. Quando novamente se aproximou de dezembro, eu imaginei assim,
Até cheguei a comentar com meu esposo, eu disse, eu acho que não vai ter procura, porque muita gente não vai querer viajar, tá se sentindo inseguro, então vai preferir evitar. Lotou. Lotou o mês. A gente recebe, em média, no ano de dezembro, aqui nas férias, 40 pets. Cães e gatos, cães de pequeno porte e médio porte, dependendo de algumas raças, porque infelizmente a gente não pode adequar todas. E aí a gente teve uma procura boa também no dezembro de 2020. Então, praticamente, em 3 anos de experiência com o hotel, a gente só vem sentir mesmo o hotel funcionar de 2021 para cá. E agora, em fevereiro de 2022, eu iniciei a creche, Carlos, eu vou ser bem sincera contigo, através das tuas lives. Que demais, cara. Foi. Fundo do meu coração, porque eu tinha muita insegurança com a questão da creche. Ela tem um ritmo totalmente diferente da hospedagem e aparenta ser um ritmo mais tranquilo, que na verdade não é, porque a creche ela envolve atividades diárias, né? A gente precisa manter os animais ocupados, né? Envolvidos em atividades para que eles gastem energia, se relacionem, aprendam a conviver, até mesmo dividir com o coleguinha, eu digo sempre assim. E aí eu ouvi, assistindo as tuas lives, eu tomei a iniciativa de fazer a creche. Até então eu trabalhava só com hospedagem. E aí a gente está hoje com 6 cachorrinhos apenas na creche, porque iniciamos tem ainda pouco tempo, mas assim, é uma experiência que, como você mesmo falou, a gente precisa se relacionar, a gente tem que se apegar, é natural isso. Quando chega final de semana, eu sinto falta da creche, né? Na chegada dos pets, e eles vêm de mochila para o hotel, e trazem a alimentação deles, é muito interessante, muito, não tem preço, sabe? Não tem preço. É muito legal tu ver assim o quanto a gente pode impactar na vida daquele ser. Sim. Né? Então, assim, um cachorrinho que muitas vezes está em casa sem fazer nada, está parado no pátio, porque culturalmente a gente ainda vive isso, né? E os cães ficam totalmente sem estímulos, aí começam a apresentar N problemas de comportamento, e justamente a creche vem para ser um parceirinho nisso, né? Para ser algo que possa diminuir as chances de problemas de comportamento acontecer. E aí tu vê aquela cachorradinha chegando feliz aqui na frente, né? Os pais chegam a ficar preocupados, meu Deus do céu, como ele chega feliz aí, e ainda sai feliz daí, né? E nem olha para trás, mas nem olhou para trás. O pai disse assim: pai, desculpa, mas aqui é o parquinho de diversão, né, cara? Carlos, eu tenho uma experiência com uma Shih Tzu muito pequenininha, ela é muito pequena mesmo, e ela é ela tem uma personalidade muito forte, e ela não deixa praticamente ninguém se aproximar da mãe dela. E quando a mãe dela chegou aqui pela primeira vez, eu notei no semblante dela assim, muita preocupação, se a gente poderia aceitar a cadelinha dela aqui. A gente fala de uma Shih Tzu, mas pensa numa Shih Tzu com o espírito de um Rottweiler. E aí, ela chegou aqui, ela falou assim mesmo para mim, será que vocês vão conseguir adaptar a Baby Doll com vocês? Eu disse, vamos tentar. Né? Eu nunca dou, assim, na verdade, a gente espera que o cliente sinta a nossa realidade de trabalho, né? Eu deixo ele sempre na dúvida, eu acho interessante dessa forma, porque ele vai observar melhor. E eu acredito que quando ele ele fica satisfeito, quando ele vai fazer uma propaganda referente ao serviço que você prestou para ele, ele vai falar até com mais entusiasmo. Então, tu pode ter certeza disso. Se tu faz um servicinho, né? Que é aquela coisinha assim, só, eu contratei isso aqui, tu não deixa umas cartinhas na manga, entendeu? Sim. Né? Então, só, eu faço isso aqui e tal. E aí, quando o cliente recebe aquele vídeo, né, de que tu treinou o cachorro dela por alguma coisa, de que tu desafiou o cachorro dela por alguma coisa que ela não estava esperando, né? Aquilo te traz, assim, um feedback do cliente maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando alguém pergunta, cara, né? Não traz, não é só uma informação, é uma informação mais um coraçãozinho. É bem isso, é pura verdade. E a Baby Doll, ela chegou aqui, ela passou praticamente um dia, em 2 dias, sem deixar a gente se aproximar dela. Foi algo assim até desafiador pra gente.
E hoje a Babydu faz parte da nossa linha na nossa clientela da creche. Chega de mochila, faz a maior festa dentro do carro. A mãe dela cansa de fazer stories falando sobre o comportamento dela, como mudou. Se relaciona super Propaganda. bem, mas sabe Propaganda de graça é bom demais. sabe o que é interessante? É porque a gente conquistou, né? Ela sentiu a firmeza E o mais interessante, Carlos, é justamente o amor que a gente tem que dar, né? Oferecer para o pet, para ele se sentir seguro. A É. Babydu hoje, ela faz parte aqui do nosso hall de creche e ela vem e já trouxe a irmãzinha, que é filha da mãe da irmã da mãe dela, já trouxe para a creche também. E é bem interessante. Eu até contei um pouquinho a história dela lá no meu Instagram, porque ela foi um dos desafios para a gente, de termos de comportamento mesmo agressivo, de querer morder, de não deixar ninguém chegar perto, uma simples shih tzu. Geralmente a gente é acostumado a ver shih tzu de forma muito carinhosa. Eu, por exemplo, tenho 7, só meus. Nossa. É. Gosta de shih tzu, hein? São meus filhos, é. Então, assim, eu me deparei com a Babydu, foi uma experiência bem diferente para mim, né? Pela personalidade que ela apresentava. Esses são os desafios que a gente tem na creche, que são os mais saborosos, né? Porque Sim, quando a gente vence, é um desafio grande, né? O resultado também é grande. é Né? verdade. Isso daí realmente dá muito gosto, assim. Aqui a gente já teve algumas histórias, assim, também de cachorros, não vai dar certo, não vai dar certo, aí vai o Carlos lá e insiste, deu certo, cara, é trabalho, né? Não é só festinha, né? Não é só É. festinha, né? Então, como nós estávamos falando em formação de equipe antes, né? Às vezes chegam pessoas aqui querendo fazer terapia. Eu vim fazer terapia porque daqui a pouco não deu nada certo na vida da pessoa, a pessoa resolve trabalhar com cães. Aí eu falo para a pessoa assim, bom, se tu acha que juntar cocô e limpar xixi, metade do teu dia de trabalho é terapia, né? A gente tem um entendimento um pouco diferente do que é terapia, né? Então, assim, é maravilhoso trabalhar com cães, é maravilhoso trabalhar com creche, principalmente com creche, porque a gente é gerador de felicidade. É. Né? A gente não trabalha na ponta, tipo um veterinário que está lá para trabalhar problema, só problema, só problema, só problema. O adestrador praticamente é a mesma coisa, trabalha só problema, só problema. E nós da creche somos privilegiados porque na maior parte do tempo a gente trabalha apenas com um gerador de felicidade. Mas tem esses desafios como tu comentou aí agora. Tem esses desafios e isso realmente move a gente porque a gente pode mais, né? E quando a gente vê que a gente tem um desafio, a gente vai lá e consegue, a gente vê que a gente pode mais. Eu quero então dizer para ti assim, ó, parabéns, né, por Obrigada. todo esse processo. Muito bacana o teu depoimento. Olha só, eu não ia abrir uma live agora, eu tenho uma live marcada para as 3 E horas nem da eu tarde. imaginava. Eu simplesmente abri uma live e pensei, vou conversar com alguém que estiver aqui. Daí cai você me dizendo que você iniciou por causa das minhas lives. Cara, isso é obra de Deus mesmo. É Né, e verdade. agradeço demais por tu ter aberto isso, né? E eu ficar sabendo, fiquei muito, muito contente. E deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá, vamos fazer uma consultoria aqui. Daqui a pouco tu tem uma pergunta, aquela braba, aquela assim, ó, eu preciso fazer isso agora, eu preciso saber disso agora. E agora é o momento. É verdade. Se tu quer perguntar alguma coisa para mim, Carlos, como se nós como estivéssemos você, sentados tomando um café. Carlos, na tua experiência como no ramo, né, do pet hotel, pet creche, como você lida com a questão da confiança quando você recebe um novo colaborador no teu espaço? Aquele que vai dividir as funções, que vai tratar, porque a gente sabe que hoje em dia confiança assim é algo que eu fico um pouco preocupada, né? Eu sou muito imediatista, eu sou muito ansiosa, então eu sempre acho que as pessoas precisam ser muito verdadeiras, né? Apresentar-se da melhor maneira. E quando os pais de pet chegam no hotel, a primeira coisa que eles perguntam: quem vai cuidar do meu pet? Quando você faz a contratação de uma equipe, quais são os principais fatores que você identifica que você identifica na pessoa que vai te trazer segurança para que você possa confiar no trabalho que ela vai apresentar? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Dentro de uma entrevista,
hoje eu vejo a necessidade da pessoa em realmente querer um trabalho, né, de precisar trabalhar. Porque assim, a pet creche e monitor é um trabalho de base, né? É um trabalho que remunera base. Então não é um grande salário, né? Geralmente é um salário mínimo, né? Geralmente aí é algo próximo a isso. Então assim, eu realmente tenho que pegar uma pessoa que eu vou ensinar, porque se tu vai pegar uma pessoa que tem que já tem muita experiência, não vai ser um salário básico, já vai dar um cargo maior possível para essa pessoa. Mas o primeiro ponto que eu vejo é qual é a necessidade dessa pessoa. Tá? Ela realmente tem necessidade de trabalhar? Daqui a pouco, assim, ela ainda mora com os pais, é sustentada pelos pais. Então, assim, eu dou uma avaliada nisso. Assim, tem necessidade de trabalhar? Por quê? Porque é uma pessoa que não vai me abandonar tão cedo. Ah, conseguiu um emprego e tal. Amar cães não é, para mim, um pré-requisito para trabalhar nesse negócio. Tá? Precisa respeitar os cães. Então, assim, tem um testezinho que eu faço que para saber a percepção de quanto essa pessoa vai cuidar com segurança de alguns detalhes que acontecem aqui dentro. Então eu coloco 3 perguntas para essa pessoa envolvendo uma rotina que acontece aqui dentro. Só para saber a percepção dessa pessoa quanto à segurança. Se ela vai cuidar dos cães que estão ali e tal. Então eu já busco entender um pouquinho de quanto a pessoa é proativa, né, e perceptiva quanto a cuidar de portas, cuidar de cães que estão lá dentro do espaço, como que ela se colocaria sendo monitora sem ter experiência nenhuma, tá? Então são basicamente essas 2 coisas assim. Caráter, tá? É uma coisa difícil de tu conhecer em pouquíssimo tempo, tá? Então assim, eu busco uma pessoa que precisa do trabalho, que é a possibilidade dela dar um pouquinho mais de valor àquele trabalho ali, é um trabalho base, né? E também a percepção de segurança. Isso é um ponto. Eu gostando da pessoa, entendendo que a pessoa vai ser proativa e tal, foi bem nesse teste, eu marco um teste de 3 dias, tá? Remunerado. Eu pago a pessoa para isso. Aí eu vou ver, nesses 3 dias, o quanto ela é proativa. E o que é ser proativa? Não é chegar e sair fazendo carinho em cachorro, mexendo em cachorro. Não, até porque eu não permito, tá? E eu, inclusive, dou spoiler para essa pessoa, que quando eu digo assim, a partir do momento agora que tu está entrando nos testes de 3 dias, eu vou avaliar qual é o teu interesse nesse trabalho. E o que é o interesse? Perguntar tudo. Eu já fiz um teste de 3 dias aqui de uma pessoa que fez 2 perguntas. Tu acha que eu fiquei com ela? Cara, se ela não me fizer no mínimo 10 perguntas no dia, eu já vou achar estranho. Tá? Então, uma pessoa que não tenha interesse, que vem aqui e só fica assim, embasbacada, olhando, cara, mínimo não é proativa. Tá? Aí eu avalio o segundo dia. Bom, primeiro foi mal. No segundo dia, se a pessoa veio cheia de dúvida, perguntando, opa, agora entrou dentro do ritmo. Então agora tem uma chance da gente dar sequência. Mas a pessoa tem que se mostrar proativa. Perguntar. Não espera que eu vou dizer. Eu só faço assim. Eu peço para ela que ela, ó, a partir de agora tu vai ter que fazer exatamente o que eu te pedi, né, para não te colocar em risco e nem colocar em risco os cães, tá? E peço para ela pergunte tudo. E aí nesse momento eu estou só avaliando a proatividade dela. Só isso que eu estou avaliando. Ensinar o trabalho, eu vou ensinar. Eu não preciso que a pessoa venha sabendo. Eu até nem faço questão de que a pessoa venha sabendo. Então eu vou ensinar. Aí tu falaste na questão de confiança, né? Nesse momento que tu fala para a pessoa de que, olha, eu quero que tu faça exatamente aquilo que eu te pedi. Aí tu já vai entender se a pessoa sabe seguir ordens, né? Então tu vai também avaliar isso aí. E tu vai também entender se ela realmente não tem certas dificuldades de lidar com cães, passar em porta com cães, se tem medo de cães. Então, nesse contexto, tu vai vendo essa situação. Tá? E aí tu falaste na questão lá de confiar. Tá? A questão de confiança é um processo de trabalho. O que eu te digo assim, é que tu falaste que é muito ansiosa, né? Muito imediatista. Isso eu aprendi muito com o treinamento de cães.
Se eu não ensinei, eu não posso cobrar. Então isso tu tem que ter como em mente como treinadora de pessoas e treinadora de cães que você é nesse momento, tendo Pet Crash. Se você ensinou, se dedicou a ensinar, e mesmo assim a pessoa não consegue, aí temos um problema. Agora, se você não se dedicou e essa ansiedade e imediatismo teu vai começar a te atrapalhar, aí o problema da situação está em você conseguir delegar, né? Então, assim, muito cuidado com essa questão e você realmente vai ter que se dedicar a ensinar. E quando eu digo ensinar, é ensinar tudo que tu sabe. Não tenha medo dessa pessoa abrir uma concorrência. Porque muito pior ter alguém que não sabe nada do que ter alguém que sabe muito e sair. Eu prefiro ter alguém que sabe muito e trabalhar muito bem enquanto está ali e resolver sair, do que alguém que não sabe nada e ficar muito tempo na minha empresa. Entendeu? Então você vai ter que se dedicar a ensinar. E ao longo do processo você vai entendendo sobre caráter, sobre o que a pessoa, né, te fala sobre a vida dela, e aí você vai tendo confiança. Então, assim, decidiu contratar, viu que a pessoa é proativa, que ela te escuta, né, que ela aprende rápido e que ela tem uma necessidade, aí você vai contratar. E aí o que você vai dar de responsabilidade para essa pessoa? Vamos lá, fazer um passo a passo. Na primeira semana, nenhuma responsabilidade. Ela vai ser tua sombra. Só vai olhar, vai ver o que tu faz, como tu faz. Se tu pedir alguma coisa, junta esse cocô aqui, né? Limpa aquele xixi ali e tal, mas ela não pode ser responsável. Quem é responsável por ela é você. Tá? Ela não pode ser responsável por sair na porta com um cachorro, por entregar um cachorro lá na frente. Nunca, nunca. Uma pessoa que está começando não pode ser responsável por isso. Então, assim, a primeira semana eu te sugiro, ó, bota de sombra para ficar do teu lado. Até então tu não tinha ninguém, agora tu tem alguém, então te dedica a ensinar. Na segunda semana, coloca ela responsável como começar a limpar, né? Começar a realmente... Não tem problema. A gente espera e faz de novo. Então, assim, bota ela como responsável em... Ah, agora tu vai ficar responsável por juntar todos os cocôs, por limpar o xixi, né? E começar a fazer alguns carinhos em alguns determinados cachorros que tu permitir. E aí, na terceira semana, tu já começa a permitir que ela entregue petisco. Então, monta um script que faça sentido para ti. Voltamos. Show. Então, eu estava dizendo assim, monta um script que faça sentido para ti, né? Porque é a convivência que vai fazer com que tu tenha segurança em outra pessoa. Não adianta tu achar que tu já tem que ter segurança em outra pessoa, porque não existe isso. Então, faça um mês assim, ó, se dedicando para aquela pessoa, ensinando tudo que tu sabe, como que é os procedimentos, tenha os procedimentos daqui a pouco desenhados, né? Como que sai na porta com um cachorro, ou como que sai na porta sem um cachorro, como que entra com um cachorro, como que entrega um cachorro para o cliente. Tenha isso descrito. Primeiro ensine para depois cobrar. E essa questão de caráter, né, e responsabilidade você vai dando a partir do momento em que a pessoa realmente se mostrou apta naquela função. Então, assim, a primeira semana você mostrou tudo que você faz. Bom, é muita informação. Segunda semana você deu, né, a responsabilidade da limpeza. Aí você avalia, ela sempre limpou na hora certa, limpou da forma certa. Bom, aí tu dá mais uma responsabilidade, começa a dar responsabilidades. E a hora que a pessoa tá ok, aí você libera elas. Bom, a partir do momento agora, né, é essa rotina que eu quero que tu faça e eu não vou mais ficar no teu cangote, mesmo que vai ficar sempre, né? O patrão sempre fica no cangote dos funcionários, mas tu não fica lá fungando, tu fica observando, vendo quais são as atitudes daquela pessoa. Então, assim, a regra principal para mim é se dedique a ensinar, né? Porque aí você pode realmente cobrar aquilo que você ensinou. Verdade. Poxa, Carlos, tá vendo só? É muita informação excelente que
tira as dúvidas da gente. Algo assim que às vezes trava, né? Na questão de lidar com pessoas. E veja só, você tocou em pontos que eu nem imaginava. E aí, claro, requer uma organização, né? Para que as coisas saiam da melhor maneira. E E bem interessante. Tu sabe que agora, quando esse final de semana veio o Paulo, né, e trouxe ferramentas novas, e isso que eu te passei agora é o que eu faço hoje. Aí vem o Paulo e me traz mais um monte de outras coisas. Sim. Então, assim, agora que eu vou começar a aplicar outras coisas e tal. Então, assim, a troca de informação ela é fundamental, né? Para o crescimento do ser humano, né? Ninguém vai reter informação para si só e não evoluir, né? A gente sempre tem que haver uma troca. Até porque a minha evolução retendo a informação, ela é muito menor do que se eu passar a informação. Então, assim, eu tenho aberto as minhas lives, às vezes falando assim, ó, gente, quem anota aprende um pouco. Quem anota, né, e fala, né, aprende mais um pouco. Quem explica para outra pessoa depois aprende mais um pouco. Então, é assim, a gente vai sempre evoluir mais se a gente levar adiante aquele assunto. E claro, quando a gente leva um assunto adiante também é porque aquele assunto é do nosso interesse, né? A gente tem vontade de evoluir naquele. Com certeza. Carlos, olha, é um prazer falar contigo. Acompanhar teu trabalho é excelente. Assim, eu espero um dia poder conhecer você pessoalmente, porque as informações são muito, muito eficazes e tem me ajudado muito. Tem trazido confiança, segurança, né, naquilo que eu estou apresentando para o meu cliente, porque a gente tem tido essa troca de informações. Antes da gente iniciar aqui a live, eu parei o que eu estava fazendo, falei, ele já entrou, então eu vou entrar também, já vou correr para assistir. E aí veio o convite da gente trocar um pouco de experiência, né? Eu na verdade, estou mais recebendo do que passando. Então, quando você vier aqui sempre aprendendo. Quando você vier aqui na região norte, sinta-se bem-vindo aqui no Amapá, a vir nos conhecer. A gente vai ser um prazer te receber aqui. Desfrutar um pouco das comidas típicas daqui, conhecer um pouco a nossa cultura, né? Eu já me considero macapaense, apesar de ser pernambucana, me considero metade macapaense. E, assim, foi um prazer muito grande poder falar contigo, trocar essas experiências e colher mais informações, né? Daquilo que eu acabo ficando um pouco insegura em um passo a mais que eu vou dar na Pet Creche. Tem que ser e sempre com confiança, tá? Não espera perfeição para fazer acontecer. Tu sabe que não é assim que acontece, né? Você começou sua creche num mês e 2, 3 meses depois entrou uma pandemia, né? Então a gente não tem controle sobre tudo. E aí isso é uma das coisas que a gente tem que entender na vida. Faça o seu melhor, né? Sim. Do jeito que dá para fazer o seu melhor. Então tem coisas que não tá na nossa mão. Eu sempre procuro falar que quando eu converso muito com meu esposo, eu digo para ele assim que a gente tem que apresentar o nosso melhor, né? Procurar dar aquilo que o cliente espera, que é segurança, conforto e muito companheirismo e amor com o animal. Eu acredito que se a gente fizer esses 4 pilares darem certo, o crescimento ele vem de forma natural, né? E hoje eu me deparo com essa experiência da Pet Creche. Apesar de a gente, como eu te falei, da hospedagem de gatos, da própria hospedagem de cachorrinhos, e assim, é viver uma experiência todos os dias, mas eu sempre falo que a gente tem que trabalhar de forma positiva, né? A segurança, ela é tudo. E aí você tem me ajudado muito com essa questão mesmo da equipe, delegar tarefas e como se comportar, né? O que esperar. É isso, Carlos. Muito obrigada mesmo pela experiência, adorei. A todos que estão assistindo lá de Recife, muito obrigada também. Aos amigos aqui do estado do Amapá, os parceiros, que também entraram aqui na live. Muito obrigada. Veio uma galera aí, veio uma galera. Pois é. Juliana, prazerzaço em ter batido esse papo contigo, tá? Obrigado mesmo por ter aceito esse convite, é muito, muito bacana. E ter tido esse teu depoimento foi mais especial ainda, porque a gente não combinou nada mesmo. Né? Então, muito bacana mesmo, parabéns pelo teu negócio. E te espero futuramente aí num curso meu, enfim, ou numa consultoria para a gente poder, né, evoluir mais ainda o teu negócio. Parabéns. Muito obrigada, Carlos.
Em breve estaremos todos juntos. Show. Até mais. Beijo pra ti. Um Bom abraço. final de semana. Tchau. Tchau.